Isaías capítulo 43. Abra comigo. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo de número 16. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas fez uma vereda, que fez sair o carro, o cavalo, o exército, a sua força, juntamente se deitaram, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Um Senhor que fez coisas grandes, um Senhor que fez coisas sobrenaturais, um Senhor que abriu o mar e que no mar inseminou os cavaleiros do exército inimigo, um Senhor que é capaz de realizar grandes feitos. Esse diz, assim esse Deus diz, versículo 18: não vos lembreis das coisas do passado, não considerei as coisas antigas, eis que eu faço uma coisa nova, eis que eu faço algo novo, está saindo a luz, porventura você não percebe? Eu coloco um caminho no deserto e rio no ermo. Deus está fazendo coisas novas sobre ti, sobre mim, em o nome do Senhor Jesus Cristo, creia. Pai, nós estamos na tua presença. Quando nos unimos aqui, Senhor, é para adorar o teu nome, é para que juntos a nossa unidade de oração, de adoração, nos leve a mais próximo de ti. Por isso nesta noite eu te peço, vem sobre nós agora na palavra. Vem, manifesta a tua unção, presença e majestade. Espírito Santo de Deus, só existe espaço para o teu sobrenatural agir e para o teu nome ser engrandecido. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu peço, Espírito Santo, me usa mais uma vez, como instrumento de sua glória. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito e neutraliza o que seria contrário ao teu agir, ao teu derramar, ao teu sobrenatural. Que nesta noite só o teu reino tem atividade nesta casa. Que os céus estejam abertos agora, que anjos possam subir e descer. Espírito Santo, paralisa nas regiões celestiais o que seria contrário ao derramar dessa noite, e toma-nos em tuas mãos. Que venha agora sobre nós o teu reino, que seja feita agora a tua vontade na terra como já foi feita no céu. Nós te adoramos e como igreja aplaudimos o teu nome, porque tu és grande. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você, ao viajar, ou normalmente no teu dia a dia, faz parte do teu costume, se você gosta de visitar museus. Não senti nenhuma empolgação, então a visita de museu é legal. Para mim é legal nos primeiros 15 a 20 minutos. Contudo, se ela começa a durar mais de horas, a não ser que você esteja muito ligado à história e goste de história, a visita fica um pouco repetitiva. Eu me lembro de quando ainda trabalhava com grupos, levando grupos de brasileiros ao exterior para eventos, etc. Levei um grupo para um grande museu na Europa, talvez um dos maiores. E todo o objetivo do museu era que pudéssemos visitar e olhar a pintura da Mona Lisa. Só que para chegar na Mona Lisa parecia o povo no deserto, porque a visita começou e a guia, com todo carinho e cuidado, começando, sabe aquelas guias que querem explicar em cada quadro, desde o dia do nascimento do pintor. Ele nasceu, estudou em tal escola e assim, ele tal. No primeiro, no segundo, eram muitas fotos, muitas observações. No terceiro, o pessoal está comigo: Felipe, acelera essa mulher, cadê a Mona Lisa? Cadê a Mona Lisa? Uma pressão. Museu é legal para nos referenciarmos na história. Contudo, uma das coisas que o museu não tem, que nenhum museu do mundo tem, é que nenhum museu do mundo apresenta vida. A não ser se você é pai de crianças e já assistiu o filme Uma Noite no Museu. Eu já devo ter assistido 452 vezes este ano. Quem já assistiu esse filme aqui? Tem muitos pais aqui, ou os que gostam mesmo. Nesse filme, a trama do filme é que no turno da noite o museu ganhava vida.
os personagens ganhavam vida, e era uma história interessante por trás, cômica por trás, uma trama. Fizeram uma noite do museu 1, 2, 3, 4, nem sei que número tá. Mas o fato é que ali era uma ficção evidente. A única coisa que não se encontra no museu é vida, porque no museu há uma celebração ao que foi no passado. Entender o passado, sim, nos faz ter perspectiva e nos faz aprender para o futuro. Porém, quando se está em Cristo, passado é somente experiência. Passado pode ser referência, mas nunca o passado é objetivo. Nunca o passado é o meu alvo. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, Deus fez tudo novo. O time de futebol que eu torço, dentro do seu hino diz que as suas glórias vêm do passado. E como é duro ver que nessa fase o time está levando a sério essa frase, porque as glórias realmente só estão lá no passado, lá na antiguidade, lá na pré-história. Nós temos um Deus que sim nos dá maturidade e experiência, nos dá referência no passado, mas o nosso objetivo em Deus está no futuro. Eu quero te fazer um convite nesta noite: saia do museu, saia do passado, saia daquilo que podia te prender lá atrás, porque eu creio e profetizo sobre ti. Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas novas para sua família, Deus tem coisas novas para o seu ministério, Deus tem coisas novas para a tua profissão, Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus está dizendo sobre nós nessa noite: olhe, eu faço coisas novas sobre ti. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o. Ei! São coisas novas. Mas olha para tua esposa ou esposa e diz: você permanece. Não vai me entender errado. Este ano eu faço 20 anos de casado. Meu Deus. E acho que 25 anos de namoro, não é isso? Ela pensando assim: você que não é redata. E a nossa alegria é ver que temos uma história. E quantas coisas vivemos, mas quantas coisas ainda vamos viver ao olhar para frente. Deus quer te desafiar a olhar para frente, e Ele está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. Eu sei, há coisas novas vindo à luz sobre as nossas vidas, há coisas novas vindo à luz sobre o teu ministério, há coisas novas vindo à luz sobre a tua família. A luz de Deus está começando a brilhar, e aonde havia escuridão, Deus está te fazendo olhar para frente. Deus está te fazendo olhar para frente. O passado não é teu objetivo. Olha para o futuro, sai do museu e olha para as coisas grandes que Ele vai fazer para você. Coisas grandes. As tuas glórias, amada igreja, não vêm do passado, não estão no passado. As minhas glórias maiores estão no futuro. As maiores promessas ainda não aconteceram. O sobrenatural de Deus vai se derramar sobre mim. Em outras palavras, o amanhã que Deus tem para mim é grande. Ele pode mudar qualquer cenário. O salmista, no Salmo capítulo 30, estava lá comigo, ele está nos ensinando a olhar para o futuro. Ele diz assim, Salmo 30, versículo 1: eu vou te exaltar, Senhor, porque o Senhor me levantou. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Deus, Tu és o meu Senhor. Quando eu clamei a Ti, o Senhor me curou. Senhor, o Senhor fez minha alma subir lá do Seol, do inferno, das trevas. O Senhor me conservou a vida dentre aqueles que desciam a cova. Então Ele faz um convite: cantai louvores ao Senhor, vocês que são santos, louvem o seu santo nome, porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de alegria. O choro pode durar uma estação, mas pela manhã vem um cântico de alegria.
alegria. Deus está trazendo um cântico de alegria nos teus lábios. Deus está trazendo um cântico de alegria sobre a tua vida. Deus está mostrando a você, há uma esperança de futuro, há uma esperança de amanhã, a derramar novo de Deus sobre nós. Não fique no museu, não fique na história. Deus vai mudar os cenários. O choro pode ter durado um instante. Deus está trazendo alegria, Deus está derramando alegria, Deus está derramando paz. Há um futuro de esperança para mim e para você. Jeremias, você vai conhecer comigo melhor esse profeta quando estivemos lá nos 100 dias da Bíblia. Ele foi conhecido carinhosamente, a gente chama ele de profeta chorão, porque ele vivia chorando pela situação que ele vivia. Seu ministério nunca parecia ser bem sucedido. Na verdade, ao ministrar, ele chegou a ser jogado num buraco, ele chegou a apanhar, ele não era reconhecido em seu ministério. E em Lamentações, capítulo 3, no versículo 20, se eu não me engano, ele diz assim: eu quero, pode pôr lá, esse é um texto que eu não te passei, né? Mas vamos nessa. Minha alma se conserva com uma memória que se abate dentro de mim. Eu quero ter uma memória dentro da minha alma, que diz assim, versículo 21: eu quero ter na minha mente o que pode me dar esperança. Capítulo 3, versículo 20, ele está dizendo: eu preciso ter na minha memória. Põe lá obrigado. Eu quero ter na minha memória esperança. Eu quero ter no meu HD mental aqui uma esperança. O versículo 21, ele diz: eu preciso tornar a trazer isso para minha mente, para que eu possa ter esperança. Eu preciso na minha mente ter memória do que me dá esperança. Ao lermos rapidamente o versículo, podemos pensar na forma que o homem traz memória. E você diz: como que Jeremias vai ter alguma memória de alegria, se o seu ministério foi marcado por lutas, desafios, aflições? Jeremias não está dizendo: eu preciso lembrar lá no passado, para que o passado me dê esperança. Não. Na verdade ele está dizendo: a única memória que eu preciso ter, a única lembrança que eu preciso ter, é o versículo 22 que diz que as misericórdias do Senhor não se acabam, que as suas misericórdias não têm fim. Elas, versículo 23, se renovam a cada manhã. A memória de Jeremias não está no ontem, a memória dele está aqui. Amanhã Deus pode fazer coisas novas, que amanhã a fidelidade dele vai se manifestar, que amanhã começa uma nova semana e é o começo de uma nova oportunidade para que Deus faça coisas grandes sobre mim. É nisso que a minha memória está firmada, é nisso que a minha fé está estabelecida. As misericórdias dele se renovam. Amanhã existe um amanhã de esperança para você. Alguém precisa ouvir isso que eu estou dizendo aqui, por isso eu vou insistir. Amanhã Deus tem recompensa, amanhã Deus tem resposta, amanhã Deus vai intervir. Sai do museu, sai do passado e olha com esperança para o futuro. Quando entendemos isso, a nossa fé passa a entrar em equilíbrio. Então a pergunta é: como anda a sua fé? Como anda a sua capacidade de crer? A figura do salmista, do autor desse livro que vamos ler, está equivalente a um barco que fica à deriva, que por não ter como se firmar, vai de acordo com o que o vento leva. Às vezes a nossa fé fica à deriva, sem nenhuma direção, sem nenhum caminho específico. Passamos a andar a esmo, passamos a andar sem direção. E o autor de Hebreus, no capítulo 6, está nos mostrando onde está ancorada a nossa promessa. Podemos mergulhar fundo aqui?
Hebreus capítulo 6, versículo 11. Pensei que ele ia me entregar um mistério. Caiu. Obrigado, irmão. Vamos aplaudir o Senhor por esse irmão tão querido aqui, gente. Preciso honrar esse irmão querido aqui. Sabe por quê? Obrigado, viu, meu irmão? Quando eu vejo um casal assim, na melhor idade. Quantos anos o senhor faz parte da igreja? 10 anos. Há 10 anos atrás eu tinha 15 de ministério. Mas quando alguém há 10 anos está firme numa igreja, com o mesmo vigor, com a mesma entrega, com o mesmo zelo, vivendo e desfrutando da melhor fase da sua vida no reino, essa pessoa precisa ser honrada e reconhecida. Eu quero te honrar. Obrigado. Não é isso? Ele diz assim em Hebreus capítulo 6, versículo 11: nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Eu desejo que cada um de vocês permaneça firme até o fim, para a completa certeza da esperança. Os textos de Hebreus são meio complicados às vezes, então vou te explicar. Ele está dizendo, pode voltar lá ao versículo 11. Eu espero que até o fim cada um permaneça com esperança, que ninguém desista no meio do caminho, para que você não se torne indolente. Versículo 12: para que você não se torne desequilibrado, isso que ele está dizendo, mas pelo contrário, que você imite aquele que pela fé e paciência herda promessa. Então ele está dizendo que para herdar promessa eu tenho que ter fé e tenho que ter paciência. Para herdar promessa eu não posso ser indolente, ou seja, não posso me desequilibrar. Eu preciso imitar aqueles que com paciência e fé herdam a promessa, porque a nossa promessa não está feita em cima de qualquer um. Ele vai explicar onde está baseado a promessa que eu e você carregamos. Ele diz, porque Deus, quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior para jurar, jurou por si mesmo. Ele está fazendo referência, está falando aos hebreus, então ele está fazendo referência ao sistema de juramento que existia no antigo Israel, na comunidade judaica. Quando você jurava, o maior da aliança jurava por si mesmo. Ele era o garantidor da promessa. É semelhante a ir no cartório e assinar e reconhecer firma. Ele está dizendo, Deus, quando fez uma promessa com Abraão, visto que não tinha alguém maior para jurar, ele falou, cara, eu juro por mim mesmo. Eu sou o garantidor da promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele garante. A minha promessa não está baseada na economia. A minha promessa não está baseada no sistema político. A minha promessa não está baseada no sistema de saúde. A minha promessa não está baseada nas notícias boas ou ruins. O garantidor da minha promessa, o fiador da minha promessa, é o maior nome que existe na terra, debaixo da terra e acima da terra. A minha promessa está ancorada nele. Ele disse para Abraão, certamente eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar de forma grande. Então Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Ele olhou com esperança para o futuro, porque os homens podem jurar por quem é maior do que eles. O juramento é confirmação e acaba com a contenda. Ele está explicando o que eu acabei de falar. Então Deus, querendo mostrar abundantemente mais aos herdeiros da promessa que o seu conselho não muda, Ele se colocou como garantia. Estou traduzindo português para você. Ele está dizendo, Deus, querendo mostrar que ele não muda, Ele se colocou como garantia do juramento. E tem uma coisa que nunca muda. Deixa eu falar de novo. Tem uma coisa que nunca muda. Versículo 18: duas coisas são imutáveis. Primeiro, é impossível que Deus minta. Está comigo aqui? Tem uma coisa que não muda nunca: é impossível que Deus minta. Então, se Ele nunca mente, tenhamos poderosa consolação e nos refugiemos em lançar mão da esperança que nos foi proposta. Nunca perca a esperança, nunca perca a esperança, nunca perca a esperança. E olha o que Ele diz, olha como Ele equivale a esperança daquele que olha para o futuro. Então, nós temos uma âncora na alma, segura e firme. Tem alguém aqui que entende um pouquinho de navegação? Tem 1, 2, 3 que já andou num barquinho? Eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei: quando você lança a âncora,
é para garantir que o barco não fique à deriva e não perca a direção. E o que ele está dizendo é: para a alma existe uma âncora. Para a alma existe uma coisa que me mantém firme. E sabe o que essa âncora faz? Ela me leva até para dentro do véu. Sabe o que ele está mostrando? A âncora que eu e você precisamos. Quando as notícias ruins batem a porta, quando você entra num médico, o diagnóstico é terrível, quando você tira o extrato e fala: sangue de Jesus, minha conta vermelhou. Quando você busca o Senhor e não consegue encontrar resposta, Ele diz: há uma âncora. Esta âncora me leva para dentro do véu. Esta âncora me leva para a presença de Deus. Essa âncora me faz ficar nele. Esta âncora não me deixa ficar à deriva. Esta âncora não me deixa flutuar distante. Esta âncora me faz continuar olhando. Deus quer vir sobre mim, derramar certeza e inteireza de fé de que Ele vai cumprir o que prometeu. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é grande. Há uma âncora para a minha alma. E que âncora é essa? Versículo 20: Jesus, Jesus que foi por nós sacerdote, Jesus que foi por nós o caminho. Ele é a âncora que eu preciso. Ei! Olha para o futuro. Sai do museu, sai das coisas do passado, as ruins e as boas, porque Deus tem algo melhor para você. Porque Deus tem algo melhor para você. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu quero profetizar novidade de vida sobre ti, novidade de vida sobre o teu ministério, novidade de vida sobre a tua igreja. Há um casal de pastores aqui. Deus está ministrando novidade de vida sobre o teu ministério, igreja. Deus vai te derramar novidade de vida agora. Agora Deus está derramando sobre ti, empreendedor, novas ideias, novas estratégias, novos negócios. Deus está derramando sobre ti força, âncora para a alma. Jesus Cristo me aproxima da presença do Pai, para que a minha fé não fique abalada. Eu creio, eu creio. Ei! Sai do museu, olha para frente com uma âncora firme na tua alma. Sempre nós vamos ser pressionados para viver em nostalgia, achando que o passado era melhor. Já conversou com alguém mais velho, que você fala: poxa, essa Copa do Mundo, não sei o que. Ele fala: Copa do Mundo de verdade era a seleção de 1900 e não sei quanto. Lá, nossa, que sempre vive lá no passado. Deus tem coisas novas para você no futuro. Deus tem esperança melhor para você amanhã. Deus vai renovar tuas forças hoje, para que você não use mais o passado como objetivo, só como referência e experiência. O teu objetivo está no futuro, abrindo os olhos para o autor e consumador da sua fé. Prossiga. Quando Jesus fala uma coisa, posso começar a pregar depois de introduzir a palavra? Quando Jesus fala uma coisa, gente, essa coisa tem que ser importante, tem que nos chamar a atenção. Muitíssimas são as mulheres abençoadas na Bíblia, muitíssimas. Poderia falar de Sara, Ruth, Esther, Rebeca, Maria, Priscila em Atos, muitas. Mas me chama a atenção num texto que está em Lucas capítulo 17, versículo 20, abra comigo. Jesus foi interrogado pelos fariseus, dizendo: quando vai vir o reino de Deus? E ele falou: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vão dizer: ele está aqui, ele está ali. Porque na verdade nem vão dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Então ele disse aos discípulos: vão vir dias em que vocês vão desejar ver o Filho, mas vocês não vão vê-lo. E quando vocês virem alguém falando ele está aqui, ele está ali, não vá, nem siga. Porque assim como o relâmpago vem de um lado do outro do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele está nos fazendo olhar com esperança para o futuro. Ele está nos fazendo olhar com esperança para amanhã. Ele está dizendo: olhe para frente, porque em algum momento Ele virá. E Ele começa a fazer algumas analogias.
vai acontecer como nos dias de Noé, assim vai ser no dia do Filho do Homem. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando em casamento, até que veio o dilúvio, de repente, e destruiu a todos. Agora presta atenção, quando Jesus vai falar uma coisa importante, isso é realmente importante. Apesar da redundância dessa minha frase, continue. Vai ser da mesma forma como aconteceu nos dias de Ló. Versículo 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam. Estou no versículo 28. Edificavam. No dia que Ló saiu de Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim vai ser no dia que o Filho do Homem se manifestar. Presta atenção. Naquele dia, versículo 31. Quem estiver no telhado, não desça para tirá-los. Quem estiver no campo, não volte para trás. Para guardarmos a presença do Filho do Homem, o que ele está dizendo? Olhe para frente. Agora, me chamou muita atenção, e ao meditar nesse texto, foi assim que nasceu essa palavra. Porque de todas as mulheres da Bíblia, que o Senhor Jesus poderia falar, lembre-se dessa pessoa, olha o que ele diz no próximo versículo: lembre da mulher de Ló. Ele não está falando lembra de Maria, lembra de Esther, lembra de Ruth, lembra de Sara, não. Ele está dizendo, lembre da mulher de Ló. Por quê? Por quê? Se você frequentou as aulinhas do Ministério Infantil, você aprendeu inclusive uma musiquinha sobre a mulher de Ló. Ela é a figura bíblica do que acontece com quem olha para trás. E se Jesus está nos falando de todas as mulheres da Bíblia, ele está dizendo, lembre da mulher de Ló. Não há nenhum outro versículo que ele diz lembre de qualquer outra personagem. Ele diz, lembra da mulher de Ló. E parece uma frase que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está falando. Ele está dizendo da vinda do Filho do Homem. E no meio da vinda do Filho do Homem, ele diz, lembra da mulher de Ló, hein? Sabe o que ele está dizendo? Que nos tempos em que ele estiver preparando a sua vinda, o maior desafio da humanidade vai ser não ficar olhando para trás. Vai ser não ficar parado em pequenos traumas ou grandes traumas, em pequenos medos ou grandes medos, em prioridades pessoais, em busca de castelos para si mesmo, em olhos para o passado. Lembre-se da mulher de Ló. Porque olha como ele complementa, versículo 33. Porque quem quiser preservar a sua vida, na verdade vai perdê-la. Qualquer que perder, vai conservá-la. Eu sei que eu estou indo fundo aqui, né? Jesus falava e os discípulos vão ficar assim, calma aí Deus, calma. Quem preservar, perde. Quem perder, ganha. Ele estava ensinando um segredo para nos prepararmos para a sua vinda. E o segredo é a entrega. O segredo é não mais segurar nada que o passado trouxe. O segredo é falar, Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. O Senhor é digno de tudo que eu tenho, Pai. Ah, Senhor, eu não quero olhar para o passado, nem para as coisas boas, nem para as ruins principalmente. Eu quero olhar com esperança para o futuro. Ah, você conhece a história comigo? Se não conhece, ela está descrita em Gênesis capítulo 19, se eu não me engano. Porque em Gênesis capítulo 19 a Bíblia diz que ela olha para trás. Diz no versículo 23 que quando eles saíram de uma cidade, eles chegaram até Zoar e começou a chover. Versículo 24, do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E havia uma indicação clara, só não olha para trás. Só não olha para trás. E diz no versículo 26 que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Por que que Jesus, lá no Novo Testamento, ao discursar para os seus discípulos, cita essa mulher? Sal representa a ausência de vida. O mar morto em Israel é considerado um mar morto porque a salinidade da água é tão grande que não tem vida naquela água. O que ele está dizendo é: quem olha para trás perde a chance de viver. Quem fica
preso ao passado não vive com esperança para o futuro. Quem fica estátua de sal perde a mobilidade, perde as emoções, perde a alegria. Mas Deus nessa noite está vindo aqui soprar vida novamente. Deus está vindo aqui nessa noite acabar com prisões que te rebarabastej, que te seguravam no passado, e Ele está te fazendo olhar para o futuro. Olhar para o futuro, não olha mais para trás, olha para o amanhã. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua história. Ei! Lembra da mulher de Ló? Lembra? Só não olha para trás. Só não olha para trás. Quando Deus começar um ciclo novo na sua vida, olha para frente. Saia do museu. Saia do museu. Nem só de coisas ruins, mas também de coisas boas, porque Deus sempre tem uma grande estação. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que nos faz levantar todos os dias. Eu tenho 43 anos, eu sei, não parece 42 e 11 meses. Eu tenho 43 anos. Sou pastor em tempo integral, talvez há 15. Pastor ungido há 18. O dia da minha unção pastoral fez completa maioridade esse ano. Com a graça de Deus já vivi grandes coisas. Já vivi grandes sobrenaturalidades, grandes milagres. Já conheci muitas pessoas, já pastoreei algumas igrejas. Mas a melhor alegria que eu tenho é saber que este é o dia que fez o Senhor. Eu posso ter vivido coisas difíceis ou maravilhosas no passado, mas Deus tem um olhar de futuro e esperança para mim. Então o que eu sei é que aos 43 anos o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda vai acontecer. Saia do museu, barabacês, saia do que te prendia ao passado. Não olha para trás. Ele está dizendo: quem aguarda a vida do Filho do Homem não é igual a mulher de Ló e fica olhando para trás. Olha para frente. Olha para frente. Olha com autoridade para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Olha. Ei. Agora, tem até uma criança cheia do Espírito. Que a mãe permaneça cheia também depois desse grito na orelha. Mas olha para frente. Não é coincidência que a Bíblia nos diz para sermos como crianças na presença dEle. Porque se você é pai de uma criança, você sabe que o que a criança mais faz na sua fase de infância é sempre olhar para frente. Meu filho, num dia só, ele me ama, joga bola comigo, perde a amizade, fica sem falar e volta a falar de novo. Num dia só. Passa uma repreensão: não sou mais seu amigo. Eu falei: tá bom. Aí passa meia hora: pai, vamos jogar bola. Ué, mas acabou, não tinha acabado a amizade? Já até esqueceu. Como criança, são aqueles que olham para frente. A vida vai nos dando experiência e ao mesmo tempo vai nos dando marcas. E crescemos cheios de feridas, dúvidas, traumas, receios. As feridas vêm, nos fazem não confiar mais em pessoas, nos fazem não confiar mais em estruturas, nos fazem ser temerosos de continuar e avançar. Só você sabe o que você já carregou até aqui. Mas aquele que vem diante de Cristo recebe dele um fardo leve e suave, recebe olhos para olhar com esperança ao futuro. E eu estou dizendo, há um futuro de esperança grande para você. Ei! Agora o que para mim de verdade chama atenção é o quanto Ele nos ama, a ponto de, se eu estiver desviando a minha caminhada, olhando para o passado, com desesperança no presente, Ele vai me resgatar. Ele vai te resgatar. Ele vai intervir na tua história. Ele vai intervir na minha história. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, que no primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. O contexto do texto você já sabe, mas eu vou te dizer.
Jesus tinha morrido na cruz, enterrado no sepulcro. As mulheres estão vindo até o sepulcro para honrar o seu corpo depois de morto. O texto diz que ao chegarem no sepulcro, versículo 2, a pedra já estava removida. E entrando ali não acharam nada. O corpo de Jesus não estava mais lá. Ficaram perplexas a esse respeito. E apareceram 2 varões de branco, dizendo: por que vocês buscam aqui entre os mortos? Versículo 6, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Um disse aleluia, porque esse versículo é a nossa transformação de vida. Então vou te dar chance mais uma vez, igreja. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Essas mulheres ficaram tão empolgadas, que diz o versículo 10 que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, as que estavam lá, relataram essas coisas aos apóstolos. Jesus havia prometido voltar, sim ou não? Sim ou não? João capítulo 14 ele falou: eu vou, mas eu volto. Não fica preocupado no teu coração. Não falou? Falou. Ele falou o tempo inteiro para os seus discípulos que caberia a ele morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Só que a realidade do presente era dura demais. Afinal de contas, todos o tinham visto ser flagelado, espancado. Todos estavam debaixo dessa ameaça. O presente apertava demais e tirava a esperança do futuro. A Bíblia diz que as mulheres contam para os apóstolos: ei, deixa eu contar a vocês, ele não está mais lá, o anjo falou que ele ressuscitou. E ao invés de ouvir um glória a Deus, ao invés de uma celebração, diz o versículo 11, que pareceu para aqueles homens um delírio. E eles não deram crédito às palavras daquela mulher. Quando a esperança vai embora do presente, eu começo a desprezar os sinais que Deus continua no controle. Pedro, porque sempre tem um Pedro, se levanta, vai correndo para o sepulcro e admirado, vê que era verdade o que tinha acontecido. E agora de verdade começa a minha pregação de hoje. Nós sabemos que Jesus ao ressuscitar teria um tempo na terra. Se a agenda dele já era corrida quando ele estava fazendo os seus milagres, imagina depois de ressuscitar tudo que ele tinha que fazer. Então ele não tinha tempo a perder, vamos combinar? Ele morre, as mulheres vão lá, não o veem, contam para os discípulos, eles acham que as mulheres estão delirando. Pedro vai lá e percebe que era real. Só que entra uma parte da história aqui que só tem sentido se nós entendemos o Deus que nos manda sair do museu, o Deus que nos manda sempre olhar para frente. Porque diz a Bíblia no próximo versículo 13 que 2 discípulos saíram e foram em direção a Emaús, uma cidade distante de 60 estádios de Jerusalém. A promessa e a direção clara aos discípulos eram: permaneçam aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Era Atos capítulo 1:8, não é isso? Fiquem aqui, vocês vão ser revestidos de poder. Jesus havia ressuscitado como tinha prometido. As mulheres viram e atestaram aos discípulos. Muitos acharam ser um delírio. 2, porque os discípulos não são só os 12. 2 dos seus discípulos da turma ministerial de Jesus se cansam, se levantam e vão embora. Eles não permanecem em Jerusalém e vão embora. A distância entre Jerusalém e Emaús são 30 quilômetros. Jesus tinha muita coisa para fazer depois de ressuscitar. Muitas pessoas para ministrar, muito legado para deixar com seus discípulos. Mas ele não pode ver alguém se desviando do caminho. Ele não pode ver alguém indo em outra direção. Ele não pode ver alguém indo para o museu e não intervir nessa história. O foco do ministério de Jesus ao ressuscitar seria Jerusalém. Mas ele está vendo 2 caras indo a 30 km de distância. Caras que, se eu perguntar o nome para você e você não pesquisar, você nem sabe. Eles têm nome, mas para a maioria eu nem sei quem são. Mas eles estão indo distante daquilo que Deus prometeu. Eles estão caminhando distante daquilo que é o futuro. Eles estão tão desesperançosos com o presente que o que os resta é sair e caminhar para longe.
E caminhando 30 quilômetros distante de Jerusalém, diz o versículo 14, que de repente, na viagem deles, eles iam comentando tudo o que tinha acontecido. Um ia conversando com o outro, são dois homens. E eles iam falando, põe o versículo 15 na tela para mim. Eles iam falando, ah meu Deus, que coisa, hein? Enquanto eles estão falando, sabe o que acontece? Jesus se aproximou e ia com eles. Gente, esse versículo buga minha mente. O Jesus das multidões, o Jesus da agenda cheia depois de ressuscitar, o Jesus tão ocupado, parou tudo e falou, não, eu não vou deixar dois ir embora. Não. Para a agenda, para tudo. Tem dois indo para o museu, tem dois esperançados no presente, eu vou com eles. Não tem sentido, a não ser que eu entenda o tamanho do amor do meu Deus, que nunca vai me ver indo embora e não vai mandar buscar. Ele está ressurreto, mas ele para a agenda da ressurreição e fala, Jerusalém pode esperar, eu vou para o caminho de Emaús. E ele não fala nada, ele se aproxima, tem dois homens viajando, ele vai junto. E os caras vão comentando tudo o que estava acontecendo. Ah, Jesus morreu na cruz, papapá, muito bem. Mas, vê o versículo 16, presta atenção. Os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Estou falando de discípulos que andavam com ele diariamente. Sim, ele estava com um aspecto diferente, sem dúvida. Mas quando a desesperança toma conta do meu olhar, eu fecho os olhos para aquele que está ao meu lado. Eu fecho os olhos para aquele que controla a minha história. Eu não sei que área da sua vida estava saindo da direção adequada. Eu não sei que área da sua vida você estava indo distante daquilo que Deus prometeu. Eu não sei que área da sua vida estava voltando para o museu, cheio de desesperança, cheio de cansaço. Mas uma coisa eu sei, alguém vai chegar do teu lado na caminhada hoje. Os olhos estavam fechados, e eles estavam ali, não sabiam quem era, só mais um viajante junto com eles. E olha que Jesus é top, né, gente? Jesus chega e fala, e aí, gente, mas versículo 17, o que é isso aí que vocês estão falando? Que palavras são essas? Que história é essa que vocês estão contando? Eles estavam falando de Jesus que morreu na cruz, toda aquela história. Então eles pararam felizes, eles pararam tristes. E um deles, que agora eu sei o nome, chamado Cleopas, falou assim, ei, que ET que você é? Você é o único peregrino que não sabe do que a gente está falando. Você não tem Facebook, você não tem Instagram, não assiste TV. Como que você está? Quem é você? Que você não sabe da última notícia dos últimos dias, que ele morreu numa cruz, a gente esperou que ele fosse ressuscitar. Eu tenho um Deus que não é influenciado pelas notícias momentâneas. Eu tenho um Deus que não é movido pelas más notícias. Eu tenho um Deus que não é movido pelas crises. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer circunstância. Ei! Eles não é possível. Quem? Você está desinformado, meu filho? Você não sabe do que está acontecendo? Olha Jesus dando corda. Quais? Que notícias? Então falando, não, você não tem noção, é Jesus o Nazareno. Ele foi um profeta, ele foi poderoso em obras. Ele falou palavras diante de Deus, ele falou palavras diante do povo. Nossa, Jesus era top. Eles estão contando do que foi. Eles estão contando do museu. Estão aqui. Eles estão contando do que tinha passado. Ah, ele com os principais sacerdotes, com as autoridades, ele foi entregue para ser condenado. Ele foi entregue à morte, ele foi crucificado. Olha a raiz do que aquele caminho representava para aqueles homens. Nós, versículo 21, nós esperávamos que ele fosse remir Israel, mas já chegou o terceiro dia e nada aconteceu. Vocês estão comigo aqui? A desesperança os havia feito levantar e ir embora. E Jesus se levanta para um Cleopas. Não estou falando de um Pedro, de um André, de um Felipe. Eu estou falando de um Cleopas. Jesus para tudo e diz, Jerusalém pode esperar, porque tem dois que estão indo para o museu.
Tem dois que estão achando que tudo que eu fiz ficou no passado. Tem dois que falam, como foi bom que ele fez, ele falava, tal. Mas agora, no presente, já passaram 3 dias. E ele está ali, hein? Ele é Jesus, estão pensando na história? Já passaram 3 dias e nada aconteceu. É verdade que ele mandou até uns sinais, versículo 22, que algumas mulheres já se encheram de espanto, porque foram do sepulcro de madrugada. Versículo 23, não acharam o corpo dele. É verdade que os sinais estão aí, mas a desesperança está maior do que o sinal. Tem um dia que eu estava aconselhando um jovem, e ele dizendo para mim, pastor, que sinal eu tenho que Deus ainda é comigo? Que sinal eu tenho que Deus ainda tem propósito na minha vida? Que sinal eu tenho que ainda eu posso ter esperança? Eu falei, vou te dar um sinal maior. Ele do outro lado da mesa e eu aqui. Ele, qual, pastor? Ele achou que ia pôr as mãos, dar uma profecia. Eu falei, faz assim comigo. Faz mais uma vez. Faz uma vez. Falei, se ainda existe fôlego de vida nos teus pulmões, quer dizer que Deus ainda tem planos para contigo. Se ainda tem sopro de vida sobre você, Deus ainda tem planos na tua história. Barabacês, se você acordou vivo nesta terra, é porque Deus ainda tem história para escrever contigo. Sai do museu, não olha para o passado, olha para o futuro que Deus tem para você. Ei! Jesus está segurando, e os caras estão, sabe o que é? Ó céus, ó vida, ó azar. Passaram 3 dias, nada aconteceu. A gente esperava que ele fosse remir Israel, e nada. Meu Deus. Eu sei que as mulheres não acharam o corpo dele, mas parece ser só boato. Olha a resposta de Jesus, versículo 25. Então ele disse, ei meu Deus, nécios e tardos de coração para crer. Nécios e tardos de coração para crer. Porventura não importava que o Cristo, versículo 26, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E aí pensa na aula. Eles estão na viagem, e começando por Moisés, ele começou a explicar todos os profetas que se achavam nas escrituras. Pensa nos 100 dias da Bíblia Golden Master Plus. Pensa, o próprio Jesus, num caminho de 30K, falando, cara, desde Moisés, ele foi falando de Moisés, de todos os profetas, foi explicando as escrituras para aqueles discípulos. Ele não está dentro de uma sinagoga, ele não está sentado num trono com um rei poderoso, ele está num caminho para uma cidade insignificante com 2 homens insignificantes. Mas ele para tudo para dizer, não. Filho meu não vai voltar para o museu. Filho meu não vai viver em desesperança no futuro. Filho meu vai aprender a olhar na frente, vai olhar para o futuro. Quando se aproximaram da aldeia, eles disseram assim, atenção responsável da criança com etiqueta, 75 por favor. Isso, que é bem nesse momento específico, maravilhoso. Atenção criança, Jesus gritou. Se você tem a criança, tem etiqueta 75. Muito bem. Acho que agora você levantou e vai. Muito bem, já levantou uns 2, 3. Estão muito... Eles estão passando na aldeia. E Jesus fala, beleza gente, fui, tranquilo hein, tem que prosseguir viagem. Só que alguma coisa tinha acontecido no coração daqueles caras. Eles falam assim, não, eu não sei quem você é, mas fica mais um pouco. Fica mais um pouco com a gente, tá ficando tarde, fica mais, porque a gente estava com desesperança, mas só de você falar da Bíblia, só de você falar da palavra, só de você explicar Moisés, só de você explicar os profetas, a esperança está voltando, meu, fica mais um pouco. A presença de Deus nos tira do museu, a presença de Deus nos tira do passado, a presença de Deus nos dá esperança para o futuro. Ei! Fica conosco, versículo 29. Já é tarde, o dia está acabando. Posso começar agora? Diz que ele entrou e sentou à mesa. Versículo 30. Pegou o pão, vinho, começou a repartir e dar para eles. Ele não falou uma palavra. Ele não se apresentou. Mas quando ele partiu o pão,
Diz o versículo 31: abriram-se então os olhos. Por quê? Porque o que ele fez antes de subir para a cruz? O partir do pão era a expressão máxima de comunhão. Ao sentarem ali, o partir do pão remete, calma aí, só um cara parte o pão desse jeito. Mas posso ir um pouco mais fundo aqui? Lá na frente, quando as pessoas e os seus discípulos 12 não reconheceram, falam: não, sou eu. Vejam aqui as minhas... Vejam aqui as marcas nas minhas mãos. Vejam aqui as marcas na minha lateral. Ele estava viajando, eles não tinham reparado. Quando ele pega os pães e estende as mãos, as marcas estavam ali. As marcas e os cravos que os traspassaram estavam ali. Sabe o que ele estava dizendo? A cruz não pôde me parar, a cruz não pôde me impedir, a cruz não vai ser peça de museu, a cruz não pôde roubar a minha história. A cruz na verdade iniciou a minha história. Quando ele parte o pão, as mãos estão feridas, os discípulos abrem os olhos. É Ele, mas não dá tempo. Quando ele fala isso, ele some. Você está entendendo a sobrenaturalidade desse momento? Ele está partindo os pães, os caras, é ele, sumiu. Quando ele sumiu, eu vou ler para você o versículo 32, que é o que está acontecendo no coração de muitos aqui. Um olhou para o outro, ele deu sumiu. Aí um olhou para o outro e falou: cara, o que está acontecendo? Será que o teu coração também estava queimando? O teu coração estava queimando também? Quando ele falava essas coisas, cara, o teu coração estava queimando igual o meu? Quando ele falava das escrituras, alguma coisa estava acontecendo comigo. Ele não deu nenhuma instrução, mas aqueles homens, ao verem Jesus, ao entenderem o amor dele, ao entenderem que ele venceu a morte, sabe o que eles dizem? Não. Diz o próximo versículo 33: então eles se levantaram e onde eles estavam indo? Para Emaús. Sabe o que eles fizeram? Jesus não mandou voltar. Jesus só explicou a escritura e mostrou a ferida nas mãos, como se dissesse: cara, tem muita coisa para viver ainda, tem muita esperança para viver ainda. Você está voltando para Emaús por quê? Você está querendo ir para o museu por quê? Você está querendo ir para o passado por quê? Levanta e volta. Um olha para o diz: meu coração estava queimando, alguma coisa estava acontecendo em mim. Não dá. Eu nasci e cresci na igreja, e nem sempre foram flores as circunstâncias que eu vivi na igreja. Houve um tempo, meus pais pastores, em que nós vivemos tantas dificuldades de todas as naturezas, traição de pessoas, dificuldades financeiras, de tantas coisas, que eu falei: Senhor, eu nunca vou te abandonar, nunca, vou sempre ter o Senhor como meu Senhor, Salvador, eu te amo, mas eu nunca mais vou exercer ministério nenhum. Eu vou sentar na última cadeira das igrejas e é só isso. Veja como deu certo essa minha decisão. Mas sabe por quê? Porque as mágoas e feridas estavam querendo me levar para Emaús. Mas houveram madrugadas que ele parou a caminhada, ele parou o mover na igreja, ele parou o mover na multidão, ele parou o avivamento nas nações para me buscar, para te buscar, para dizer: você não vai ficar 30 quilômetros longe, porque você não sabe, mas eu estou prestes a me derramar em Jerusalém de uma forma tão sobrenatural que você tem que fazer parte disso. Você não pode perder. Você esteve comigo até o fim, você esteve comigo até agora. Não. A desesperança não vai te levar embora. Levanta e volta, levanta e volta, levanta e volta. Jerusalém é o teu lugar, Jerusalém é o teu lugar. Eles se levantam e voltam. E quando eles voltam, versículo 33, eles encontram reunidos os 11 que estavam com eles, e eles dizem: realmente ele ressurgiu, realmente ele ressurgiu, realmente ele ressuscitou. Ele parou tudo para me visitar, para estar comigo. Ei! E eles começaram a contar o que aconteceu no caminho, como ele fez e como ele partiu o pão. E enquanto eles estavam falando,
tem algo de Deus sobre nós aqui hoje em dia. Enquanto eles estavam falando, sabe o que acontece? Jesus sabe o que ele estava falando para 2 discípulos que ninguém conhece? Ele estava dizendo para eles: eu não começaria isso aqui se vocês não tivessem voltado. Eu adiei isso para buscar vocês. Agora que eles estavam lá, não, Jesus ressurgiu, ele ressuscitou, nossa, ele partiu o pão, daqui a pouco ele chega, e aí? A paz seja com vocês. É uma pequena frase, contudo muitíssimo profunda. Porque naquela época, Israel subjugada pelo Império Romano, Roma tinha o chamada Pax Romana, que é uma política de pão e circo, de gladiadores, de sofrimento do povo, mas entretenimento do povo. Era uma paz que Roma podia oferecer. Ele diz: a paz que eu vou dar para vocês o mundo não dá, não conhece, mas a paz já está em vocês. Ele diz isso. Aí quando ele ressuscita, ele entra e diz assim: a paz seja com vocês. Eu não prometi, já está aí. Eu não prometi, já está aí. A paz está sobre vocês. Versículo 49: eu vos envio a promessa do meu Pai. Fiquem, porém, não saiam. Fiquem, porém, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu mandei buscar 2 no caminho de Emaús, para que eles pudessem participar deste momento. Eu mandei buscar 2 no caminho da desesperança, para dizer a eles: saiam do museu. Os meus milagres, as minhas histórias não serão registros de museu, serão realidade, presente e futuro. Ei, Deus está mandando te buscar nessa noite e dizendo a você: espere, espere, porque você vai ser revestido de poder. Poder. Ei, ele os levou para fora até Betânia, levantando as mãos os abençoou, e os 2 estão lá. E aconteceu que enquanto os abençoava, se apartou deles, pegou um Uber Fire e subiu aos céus. Quando aquilo acontece, sabe o que acontece na mente daqueles 2? Ah, eu sei o que isso significa. Quando ele some, é só continuar. Quando ele revela que está aqui, é só continuar. Quando ele mostra, é só continuar. Porque lá na frente, quando eu chegar, quando eu estiver falando, ele vai aparecer. Olhar para o futuro é mais ou menos assim. Imagine se nós agora todos fôssemos saindo daqui, ir para o aeroporto de Guarulhos em São Paulo, para uma viagem, todos para Nova York. 3 disseram amém, então eu ia até financiar, mas aleluia. Quando você entra no avião, o piloto da aeronave diz: sejam bem-vindos ao voo XYZ com destino a Nova York. Nosso tempo em rota será de 9 horas e 40 minutos. Pouco de turbulência ao passarmos no México. Tenham todos uma boa viagem. Agradecemos a preferência. Os comissários vêm, apertam o cinto e vai. Não é isso? Eu viajo com certa frequência em avião. Eu nunca vi, no meio da viagem, o piloto entrando no alto-falante dizendo: gente, comam a massa com molho vermelho, está uma delícia. Não esqueçam do cobertor porque está frio. Assistam o filme X porque é maravilhoso. No meio da viagem ele nunca fala nada. Vocês estão aqui? Quando Jesus some, é porque ele falou: já te mostrei onde ir, só chega no próximo lugar, porque quando você chegar, porque ele não vai falar em momento nenhum mais nada. Eu só vou ouvir dele alguns comandos. Se tiver em turbulência, ele fala: tripulação, ou suspende o serviço de bordo.
prepara a cabine para não sei o quê. Ele só dá pequenos comandos. Mas eu posso estar comendo de pé no banheiro, dormindo, vendo filme. Quando estiver chegando a hora de pousar, ele vai invadir os alto-falantes, vai dizer: tripulação, prepare a cabine para o pouso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não prometi chegar, eu não prometi trazer. Então agora que está chegando a hora, você vai ouvir minha voz dizendo: chegou a hora, chegou a hora de romper. A nossa dificuldade na vida cristã é que muitas vezes no meio da viagem a gente espera que ele entre no alto-falante e fale: filhos queridos, lembra, eu prometi, continuo prometendo, tá tudo certo. Não, talvez ele não esteja falando nada, mas ele já te deu uma direção. Permaneça, saia do museu, olha para o futuro, porque em algum momento você vai ver a glória dele se manifestando, te impulsionando para um novo tempo, te fazendo avançar. Ei, então, ele some. E diz a Bíblia, versículo 52: depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para onde? E os planos em Emaús? Quando ele some, no lugar que ele some, ele diz: Senhor, Tu és digno de tudo, Pai. Tu és digno de tudo. Eu só Te adoro, eu só Te louvo. Eles celebram, eles adoram. E todos voltam para Jerusalém. E diz a Bíblia que todos, próximo versículo, continuamente adoravam no templo, bendizendo a Deus. Neste ajuntamento, aproximadamente 40 dias depois, para aqueles que permaneceram, os 120 que eu já falei, diz a palavra que línguas como de fogo vieram sobre eles. Línguas como de fogo vieram sobre eles. Para aqueles que saem do museu, para aqueles que permanecem, para aqueles que olham para o futuro, Deus tem um novo derramar de glória, Deus tem um novo derramar de presença, Deus tem um novo derramar de unção. O que eu sinto no meu espírito, igreja, Deus está abrindo o horizonte sobre ti, Deus está abrindo um futuro de esperança sobre ti. Sai do museu, não se apega mais ao passado, não se apega mais ao que foi, se apega ao que Ele vai fazer sobre a tua vida nesta noite. Na autoridade deste nome que está acima de todo nome, há um Deus indo te buscar neste caminho. Há um Deus indo te dizer: você vai participar da minha glória, você vai participar do meu derramar. Levante suas mãos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Adoro! Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, levanta suas mãos. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Há pessoas voluntariamente saindo dos seus lugares e chegando perto do altar. Faz isso. Faz se você quiser. Você não vai para Emaús, você vai voltar para Jerusalém. Você vai sair do museu, vai olhar para o futuro, vai olhar para frente. Chorebarabá.
Levante as suas mãos, diga a Ele: dia e noite, dia e noite, dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Sim, meu Deus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Sim, meu Deus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, levante as mãos, diga: tu és digno de tudo. Diga a Ele, igreja, diga, diga. Levante suas mãos, diga a Ele: tu és digno. Diga mais uma vez, adore: tu és digno. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Eu quero que você veja agora o Senhor rompendo com os teus elos de passado. Ele está tirando do museu, está abrindo os teus olhos para enxergar coisas maiores lá na frente. O Deus que enviou o seu filho para depois de ressurreto buscar dois homens, dois insignificantes aos olhos de todos, mas importantíssimos aos olhos dele, para que eles participassem do mover. Esse Deus está escrevendo um futuro de bênção para você. Esse Deus conhece a tua história. Esse Deus sabe o que você precisa. E esse Deus renova as tuas forças, tua saúde. Esse Deus te impulsiona para o futuro hoje, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos ao céu, levante suas mãos ao céu. Te exaltamos, Te exaltamos. sim, meu Deus, sim. Te exaltamos. Ei, Ó Senhor. te exaltamos, te exaltamos, te Exaltamos. há uma glória de Deus sobre nós aqui. Te exaltamos. Ei, Te exaltamos. o Deus que te impulsiona para frente, que te faz olhar para frente, está nesse lugar, está nesse lugar. Exalte, exalte, exalte. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Vem, vem, vem. Ó Senhor. Exalte, exalte.
aquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história não serão relatos de museu, serão relatos de futuro e de esperança. Deus tem coisas grandes e novas para você. Se você crê, dê um brado ao Senhor e aplauda-o aqui, e adore-o aqui, e adore-o, e celebre-o, e exalte-o, engrandeça o seu nome precioso e majestoso. Feche seus olhos só um instante. Nós estamos para terminar essa reunião aqui. E talvez você esteja nos visitando aqui, esteja na igreja pela primeira vez. Talvez você já veio outras vezes, mas você nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo. Talvez esteja distante dos caminhos dele e quer voltar à presença de Deus hoje. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, ou se você quer voltar a ele, principalmente se você nos visita, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aonde você estiver nessa casa, aleluia, 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 aleluia. Eu estou vendo mãos estendidas por toda essa casa. Levanta sua mão bem alto, você que está voltando a Deus hoje, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o maior milagre de todos, esse é o maior milagre de todos, igreja. Se você está com a tua mão estendida, fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida, porque eu sei que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Salvador. Me perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, o afastamento de ti, escreve o meu nome, no livro da vida, me dá a vida eterna, me dá a vida eterna. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração hoje, que volta à tua presença, ou que se entrega a Cristo pela primeira vez, que as coisas velhas fiquem para trás e o Senhor dê um futuro de esperança e salvação para os teus filhos. Como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome, por esse que é o maior milagre de todos. Aleluia. Se você fez essa oração, nós vamos terminar essa reunião agora, assim que nós terminarmos. Tem um balcão escrito boas-vindas ali, ó, o pessoal que está com pranchetas ali à minha esquerda. Deixa seu nome ali, a gente quer poder te convidar para uma reunião mais perto da tua casa, te explicar que atitude foi essa que você tomou, te convidar para tomar um cafezinho ali, pra você levar um presentinho. Vai ali, passa ali, para a gente poder falar contigo em nome de Jesus. Se você viu alguém fazer essa oração, dê um abraço nessa pessoa enquanto a gente aplaude o Senhor, igreja, mais uma vez. Feche seus olhos, nós vamos terminar agora. Eu só quero que você pense num Deus que tem futuro de esperança para você. Deus que para tudo para buscar. Se alguma área da sua vida estava indo para Emaús ao invés de Jerusalém, para te dizer que é nesse caminho que eu te realinho, te dou novas direções, me manifesto a ti, faço teu coração ferver novamente, para que você viva coisas grandes em Deus. Há um futuro de esperança para você. Há um futuro de esperança para tua casa. Há um futuro de esperança para o teu ministério. Há coisas maiores e novas que vocês vão ver que você não imagina. Há um casal ali, acho que é de pastores que eu conheci ontem, de Minas Gerais, eu acho, né? Que tava isso. Deus tem um cenário novo e maior para o ministério de vocês. Deus vê o preço que vocês pagam em secreto. Deus sabe o tempo de entrega, de devoção, o tempo de permanecer firme mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a lutas. Mas algo novo de Deus está vindo. Uma janela nova de Deus está vindo. Se prepare para uma multiplicação sobrenatural sobre o ministério de vocês, de forma que vocês ainda não haviam experimentado, em nome de Jesus Cristo. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Vamos terminar adorando. Adore. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Sim. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Fale comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fale, eu vou olhar para o futuro. Eu vou olhar para o futuro. Deus tem coisas grandes para mim. Fale isso para alguém do teu lado. Deus tem coisas grandes para você. Fale para alguém isso. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para sua casa. Deus tem coisas grandes para sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado